Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Baldo Fernandes e vamos hoje para a nossa nona videoaula da disciplina Mecânica Básica 1. Ainda vamos apresentar algumas aplicações das leis de Newton. E nessa parte 2, que ainda contempla o capítulo 5 do livro que estamos usando como referência. Bem, então, os tópicos que vamos estudar na aula de hoje vão ser: o primeiro tópico é um tópico sobre o plano inclinado. Nele, vamos apresentar algumas considerações iniciais, vamos apresentar o plano inclinado sem atrito e vamos verificar como calcular a aceleração no plano inclinado sem atrito. No tópico 2, vamos apresentar a força de atrito. Okay? Bem, vamos apresentar uma análise microscópica, vamos falar sobre tipos de força de atrito, aí vamos apresentar o plano inclinado agora com atrito e, por fim, algumas aplicações do cotidiano. Okay? Então, vamos iniciar. Bem, um plano inclinado, pessoal, é um plano que forma um ângulo maior que zero e menor que 90 em relação ao plano horizontal. Okay? Então, essa figura representa o plano inclinado. Tem que ser maior do que zero, porque se for zero, vai ser um plano horizontal. E menor que 90, porque se for 90, vai ser um plano vertical. Então, um plano inclinado é um plano cujo ângulo tem que ser maior que zero e menor que 90 graus. Okay? Bem, o plano inclinado permite que corpos sejam elevados mecanicamente por forças de menor intensidade do que a própria força-peso que age nos corpos, evitando que você eleve-os de maneira vertical. Então, essa é a função de um plano inclinado. Não deixa de ser uma máquina simples, tá? Então, essa é a função do plano inclinado, é que você pode erguer objetos de um nível a outro, aplicando forças de menor intensidade. Então, vamos aqui apresentar, o plano inclinado sem atrito. Bem, as forças que agem no plano inclinado sem atrito são: a primeira força, pessoal, é a força-peso, ou força gravitacional. Essa força-peso ela vai ter direção vertical e sentido para baixo. A outra força que atua no plano inclinado é a força normal. Tá? Um detalhe que a força normal é uma força perpendicular à superfície. Por isso que ela foi representada aqui numa direção diferente da força-peso. Okay? Então, a força normal ela é perpendicular ao plano inclinado e a força-peso tem direção vertical e o sentido para baixo. Então, essas são as únicas forças que estão atuando num plano inclinado sem atrito. Ok? Pois bem, a força-peso, como nós já representamos anteriormente, ela pode ser decomposta em duas componentes. Ok? Por quê, professor? Ela pode ser decomposta. Se você observar aqui, a direção do plano inclinado, o vetor força-peso ele forma um ângulo com o plano. Então, por isso que eu vou decompor, tá certo? E as componentes, justamente, vai ser uma componente na direção paralela ao plano, que a gente vai chamar de componente PX, que é uma componente paralela ao plano, e uma componente PY, que é a componente perpendicular ao plano inclinado. Então, essas são as duas componentes da força-peso. Detalhe, essas componentes não são forças novas que estão atuando no plano inclinado. São apenas projeções da força-peso na direção paralela ao plano e na direção perpendicular ao plano. Ok? Então, essas são as componentes da força-peso. Px e Py. Qual a componente faz o corpo descer? Né? Essa pergunta, a resposta está aqui. A componente Px
é a componente responsável pela descida do plano inclinado, tá certo? A componente Px é a componente responsável pelo corpo descer no plano inclinado, tá? Então, se ela é responsável pela descida, ela vai ser a força resultante que está atuando no corpo durante a descida. Então, se Px é a força resultante massa vezes aceleração, aí está uma forma de você encontrar a força resultante, porque já é Px. Ok? Bem, uma coisa importante também é qual a componente mantém o corpo em contato com o plano. A componente que mantém o corpo em contato com o plano é a componente Py, tá? Ela é a responsável por manter o corpo em contato com o plano. Nesse caso, essa força é igual em módulo à força normal, tá? Então, a componente Py, ela é em módulo igual à força normal que atua no plano inclinado. Então, se você quer obter o módulo da força normal, basta calcular o módulo da componente Py, que eles são iguais. Bem, um outro ponto interessante de plano inclinado é isso aqui, ó. O ângulo θ do plano inclinado é o mesmo ângulo entre a componente Py e a força peso. Justamente, ó, o ângulo do plano inclinado é o mesmo ângulo entre a componente Py e a força peso. Vamos ver essa ideia no nosso quadro virtual, certo? Eu já trouxe aqui, ó. Vamos verificar isso aqui, tá bom? É uma análise matemática simples. Vamos lá. Bem, nós já sabemos que aqui, ó, vai estar a força peso vertical para baixo. A força normal, ela é perpendicular ao plano. Aqui está a força normal. Nós sabemos que a componente do peso paralela ao plano é a componente Px e a componente perpendicular é a componente Py, tá? Nós já vimos isso aqui ainda agora. Bem, vamos fazer aqui uma análise puramente matemática, certo? Vamos fazer o seguinte, ó. Verifiquem comigo, nós podemos prolongar o vetor força-peso, certo? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos prolongar o vetor força-peso. Fazendo esse prolongamento, nós obtemos aqui um triângulo retângulo. Aqui eu tenho 90, aqui eu tenho θ. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de alfa, tá? Bem, se nós fizermos aqui uma ampliação, a ampliação vai ser aqui, ó. Vejam que eu vou pegar esse triângulo aqui, que eu estou desenhando, e vou levar ele aqui para fora. Eu vou aumentar um pouco o tamanho dele. Pronto. Bem, deixa eu só voltar aqui. Beleza. Eu vou continuar esse lado aqui e vou continuar esse lado aqui. Nós vimos que esse ângulo aqui, ó, eu chamei de alfa. Então, se esse ângulo é alfa, esse aqui também é alfa. Eles são opostos pelo vértice. Aqui é um ângulo reto, 90 graus. Então, verifiquem que esse triângulo pequeno tem dois ângulos, alfa e 90. E o triângulo de verde tem os ângulos alfa e 90. Então, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso afirmar que esse ângulo aqui é igual a θ. Então, justamente, ó, se esse ângulo que eu marquei é igual a θ, então, como nós queríamos provar, o ângulo do plano inclinado é exatamente igual ao ângulo entre a componente Py e a força peso, ok? Então, sempre, independentemente da forma que o plano foi desenhado, se foi do lado esquerdo ou do lado direito,
o ângulo entre a componente PY e a força-peso é o mesmo ângulo do plano inclinado. Ok? Então, só para fixar aqui a nossa análise, uma análise puramente envolvendo matemática básica, tá? Vamos voltar aqui. Bem, como é que nós podemos obter os módulos das componentes? Vamos ver isso aqui. Ó. Bem, então eu já tenho esse triângulo aqui, que eu destaquei, e vamos levar esse triângulo para fora dessa figura. Vamos trazer ele para cá. Ó. Vamos pegar o triângulo e trazer ele para cá. Bem, esse triângulo vai ter a componente PY, a componente PX e o peso. Ok? Girando o triângulo, a gente também gira as componentes, ó, PY, PX e P. E o ângulo do plano é esse aqui, ó. Deixa eu só marcar uma cor diferente. O ângulo do plano é justamente esse aqui, ó. Esse é o ângulo θ, ok? Então, vamos lá. Então, aqui está o ângulo θ. PY é o cateto adjacente. PX é o cateto oposto. E P é a hipotenusa do nosso triângulo. Então, para encontrar o módulo da componente Y e o módulo da componente X, basta aplicar funções seno e cosseno. Como o cateto oposto ao ângulo é a componente X, o módulo da componente X é o produto do módulo do peso vezes o seno do ângulo. E o módulo da componente PY é o produto do módulo da força-peso vezes o cosseno do ângulo. Aqui estão as expressões para calcularmos os módulos das componentes Px e Py. Ok? Px, P vezes seno, Py, P vezes cosseno. Bem, por fim, nessa parte inicial, como é que nós podemos encontrar a aceleração do movimento? Né? Nós já falamos anteriormente que a força resultante num plano inclinado sem atrito é a componente x, a componente paralela ao plano. Só que a força resultante é dada pelo produto massa vezes a aceleração. E vimos ainda agora que Px é mg cosseno, ou seja, mg seno. mg equivale ao peso, né? Então, podemos eliminar as massas dos dois lados, chegamos na expressão para calcular a aceleração no plano inclinado sem atrito. Apenas o produto da aceleração gravitacional, g, e o seno do ângulo do plano inclinado. Ok? Então, com isso, a gente finaliza o tópico 1, que é a apresentação do plano inclinado sem atrito. Tá? Vamos para o tópico 2. Né? O tópico 2 ele inicia com a apresentação de algumas informações referentes à força de atrito, certo? Então vamos acompanhar comigo, né? Fazer aqui uma análise inicialmente microscópica. Então a força de atrito ela surge devido às irregularidades da superfície, ok? Nessa figura que está aí apresentada, que nós não conseguimos ver a olho nu, existem irregularidades entre as superfícies, no caso do pneu e da pista. Isso nós não conseguimos ver a olho nu. Devido a essas irregularidades é que surge a força de atrito, né? De modo que você pode reduzir ou minimizar essas irregularidades, né? Ou fazendo um polimento ou acrescentando um óleo, alguma coisa que possa preencher esses espaços e reduzir essas irregularidades. Mas a força de atrito ela está associada a essas irregularidades, essas saliências e reentrâncias microscópicas que existem entre as superfícies. Ok? Pois bem, a força de atrito ela pode ser chamado atrito estático. Quando que eu vou ter o atrito estático? Quando o corpo não se movimenta, mas há tendência de movimento. E o atrito ele pode ser dinâmico.
quando que eu vou ter o atrito dinâmico? O atrito dinâmico é a situação que o corpo está em movimento. Então, se o corpo está parado, mas existe uma tendência de movimento, eu tenho a força de atrito estático. Se o corpo está em movimento, eu vou ter o atrito dinâmico. Ok? Bem, vamos lá então. Vamos falar um pouco da força de atrito estático, né? O atrito estático, ele vai ser máximo, né? Quando que ele é máximo? Ou o que é o atrito estático máximo? É o máximo valor suportado pelo atrito estático. Se a força motriz é a força que você está aplicando no objeto para que ele se movimente. Então, se a força motriz for maior que a força de atrito estático máximo, o corpo entra em movimento e o atrito deixa de ser estático e passa a ser dinâmico. A força de atrito estático depende das superfícies envolvidas, tá bom? Bem, força é uma grandeza vetorial. Então, nós precisamos informar para essa grandeza direção, sentido e modo. E a direção da força de atrito vai ser paralela à superfície. Essa é a direção da força de atrito. O sentido, eu diria para vocês que em quase todos os casos é contrário ao movimento. Por quê? Porque, por exemplo, quando você está andando em uma superfície, você aplica uma força para trás, para toda reação tem uma reação. Então, a superfície aplica uma força para frente nos seus pés. Quem é essa força que a superfície exerce nos seus pés, né? Tem a força normal, vertical para cima, mas vai ter o atrito, que é uma força que faz você sair do lugar. Então, nesse momento, o atrito está favorecendo o seu movimento, ok? Eu coloquei aqui em quase todos os casos, porque tem casos que o atrito favorece o movimento do objeto. E o módulo da força de atrito você calcula pelo produto do coeficiente de atrito e o módulo da força normal. Eu chamei aí de μ, né? É a letra que nós usamos para representar coeficiente de atrito, nesse caso, o atrito estático, tá? Bem, a força de atrito cinético ou dinâmico. Então, o atrito cinético ou dinâmico, ele ocorre quando o corpo se encontra em movimento. Essa força, ela é aproximadamente constante e independe da velocidade ou do tipo de movimento que está acontecendo. Se é uniforme ou se é retilíneo uniformemente variado. Bem, a direção é a mesma, paralela à superfície. O sentido também, em quase todos os casos, é contrário ao movimento. E o módulo tem a mesma expressão, tá? Eu vou só ajustar aqui que seria força de atrito cinético. Então, a expressão é a mesma, só que agora o coeficiente vai ser o coeficiente de atrito cinético e não o estático. Aqui também é coeficiente de atrito cinético, tá bom? Bem, aqui eu trouxe um gráfico, né, que está até no nosso livro, na página 159. É um gráfico que ilustra o comportamento da força de atrito no caso, o atrito estático e o atrito cinético. Vejam que, em um momento inicial que o corpo não está sendo puxado, não tem tendência de movimento, então, como não tem nenhuma força atuando, o atrito é zero. Quando você passa a puxar o objeto, e ele tem uma tendência de movimento, ou você passa a puxar e ele não se move, eu vou ter aqui o atrito estático. Se você aumentar a força e o objeto ainda não se mover, eu ainda vou ter o atrito estático, só que é maior que o anterior, mas igual à força aplicada. Nesse momento aqui, nós temos, né, na situação C, como está representado no gráfico, seria o momento que eu tenho a situação de iminência de movimento. Ou seja, o corpo está parado, mas na tendência de se movimentar. E se você continuar puxando o objeto, aumentar a força, aí eu vou passar a ter o atrito cinético,
que nesse gráfico ele está mostrando pequenas variações da força de atrito, mas vamos considerar que ele é praticamente constante, ok? Bem, esse gráfico aqui, né, ele traz a mesma ideia da variação da força de atrito em função do tempo, e eu queria trazer para vocês aqui um gráfico mais comum, né? É o gráfico que trata a situação de movimento de maneira praticamente constante para a força de atrito, ok? E esse ponto aqui do gráfico representa a iminência de movimento, ou seja, o objeto está parado, mas quase entrando em movimento. Nesse ponto aqui, nós temos a força de atrito máxima, estático máximo, ok? Bem, vamos ampliar aqui um pouco a discussão, tá? Em nível microscópico, a força de atrito e a força normal são forças que decorrem de interações intermoleculares, tá? Então, a gente pode analisar a força de atrito como sendo uma força de interação intermolecular entre as superfícies. A força de atrito e a força normal são sempre perpendiculares, ok? Logo, as equações, tanto para o atrito cinético quanto para o atrito estático, elas são equações, não são equações vetoriais, tá? A gente trata aqui relação entre módulos de vetores. Então, é o módulo da força normal com o módulo da força de atrito cinético e na outra equação também. Então, não são equações vetoriais, são equações que tratam módulos de vetores, ok? Uma outra coisa que nós podemos destacar também é que, em alguns casos, as superfícies elas podem alternadamente aderir, ou seja, atrito estático, e deslizar, atrito cinético. É aderência com deslizamento. Alguns fenômenos podem retratar essa situação. Por exemplo, ruído produzido pelo giz quando colocado na posição errada no quadro negro. Não sei se alguém já presenciou, quando aquele giz era passado no quadro de maneira irregular, fazia um ruído, característica da aderência e deslizamento. Outra situação é o limpador de para-brisa. Quando ele está seco, né, e ele está em movimento, aí gera um ruído também. E outra situação é o som produzido pelo arco do violino deslizando sobre uma corda. São situações que estão associadas à adesão com deslizamento, né? Então, adesão, atrito estático, deslizamento, atrito cinético. É aderência com deslizamento, ok? Então, essas são algumas informações sobre a força de atrito. Vamos fazer aqui um exemplo, para vocês verificarem como é que se usa as equações. Esse exemplo é do nosso livro também, página 160. Você está tentando mover um engradado de 500 N sobre um piso plano. Para iniciar o movimento, você precisa aplicar uma força horizontal de módulo igual a 230 N. Depois da quebra do vínculo e de se iniciar o movimento, você necessita apenas de 200 N para manter o movimento com velocidade constante. Qual é o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético? Vamos lá. Bem, as grandezas conhecidas são, né, o peso do engradado, a força inicial e a força final no nosso sistema. E quais são as variáveis que eu quero encontrar? O coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético. Então, vamos aqui para o esquema que o livro traz. Então, eu estou puxando o engradado. As forças que atuam, né, é o peso do engradado, a força normal, que em módulo vai ser igual ao peso, a força inicial, 230, e eu tenho aqui a força de atrito estático máximo. E numa situação 2, quando ele está em movimento, a força-peso não muda, a normal também não muda, só que a força para manter o movimento é menor, 200 newtons. E aqui eu vou ter o atrito cinético, tá bom? Bem, vamos lá. Para a situação inicial, basta usar a equação
da força de atrito estático máxima para calcular o coeficiente de atrito estático, o μs. Então, quem é o μs? É uma razão entre a força e a normal. A normal em módulo é igual ao peso. A força de atrito estático máximo vai ser 230 newtons. Então, 230 dividido por 500 vai dar 0,46. Detalhe, o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional, ou seja, o resultado é apenas um número. A situação posterior, vou usar a mesma fórmula, só que agora vai ser o atrito cinético e o coeficiente de atrito cinético. Também é uma razão entre a força e a normal. A normal em módulo é igual ao peso, e a nova força agora vai ser 200. 200 sobre 500 vai dar 0,40. Vejam que o μ estático foi 0,46 e o μ cinético foi 0,40. Vejam que o coeficiente de atrito cinético ele é menor do que o estático. Por quê? Porque, pessoal, a força de atrito estático máxima ela sempre é maior do que o atrito cinético. Ou seja, é mais difícil iniciar o movimento do que manter o movimento. Por que é mais difícil? Porque a quebra do vínculo requer uma força maior. Depois que você quebrou o vínculo entre as superfícies, lembrando daquela imagem que eu mostrei das saliências, quebrado o vínculo é mais fácil manter o movimento. Então, se o coeficiente de atrito cinético é menor do que o atrito estático, é porque a força de atrito cinético vai ser menor do que a força de atrito estático. Ok? Então, essa é a solução do primeiro exemplo. Vamos fazer aqui um segundo, que está associado ao exemplo anterior. No exemplo 1, qual é a força de atrito se o engradado está em repouso sobre uma superfície e uma força horizontal de 50 newtons? Veja só, a força aplicada agora foi 50. Só que essa força é menor que a força de atrito estático máxima, que nós vimos que é 230. Veja só, a força de atrito estático é uma força que varia com a força motriz. Então, se você está aplicando uma força motriz e essa força é menor do que o estático máximo, a força de atrito se iguala à força aplicada. Ok? Por isso que nesse caso, como a força aplicada foi 50, o atrito vai ser também 50. Se fosse aqui 100, o atrito seria 100. Se fosse 200, o atrito seria 200. Veja que nós já sabemos que o atrito estático máximo é 230. Qualquer força abaixo dela, o atrito vai ser igual a essa força. Ok? Não esqueçam isso. Porque vejam só, se a força de atrito fosse maior do que a força aplicada, o objeto iria se mover para trás espontaneamente. E isso não acontece. Tá bom? Então, fechamos aqui essa parte inicial de força de atrito. Vamos agora levar a ideia de força de atrito para o plano inclinado. Tá? Tudo que eu falei anteriormente sobre o plano inclinado vai valer. Qual é a diferença? Que agora, além da força peso da força normal, vai entrar a força de atrito. Tá? Então, num plano inclinado sem atrito, vimos que a força resultante é Px. Ok? Aí a resultante, M vezes A, Px, mg, seno do ângulo, não é isso? Então, simplificando aqui, ó, cortando as massas, sobrou isso aqui, ó. G seno de θ. Isso foi a ideia inicial para o plano inclinado sem atrito, tá bom? Lembrando que a força normal em módulo é igual a componente y. Então, isso foi visto agora há pouco para o plano inclinado sem atrito, tá bom? E eu acabei de mostrar aqui a aceleração para vocês que eu já tinha feito antes. Bem, vamos lá. Plano inclinado com atrito. Primeira situação, sistema em repouso. Se o sistema está parado, então quem vai equilibrar a componente x é a força de atrito, certo? Então a força de atrito estático vai ser igual a Px. A normal ainda vai ser igual a Py, tá bom?
Bem, vamos lá. O atrito é igual a Px, lembrando que a força de atrito é μ vezes a normal, Px mg seno. Só que nós vimos que a normal em módulo é igual a Py. Então, normal é igual a Py. E nós também vimos que Py é mg cosseno do ângulo. Então, vejam que nessa igualdade eu posso eliminar esse produto, mg com mg. Ou seja, temos que o μ equivale ao seno sobre o cosseno. E, se vocês estão lembrados, seno sobre cosseno é a tangente de θ. Então, para você obter o coeficiente de atrito estático para um plano inclinado, basta você obter a tangente do ângulo. Ok? Primeira situação é essa, sistema em repouso. Vamos agora para o sistema em movimento retilíneo uniforme. Bem, se o movimento é uniforme, a força resultante vai ser zero. Ou seja, o atrito cinético é igual a Px, certo? A normal ainda vai ser igual à componente y. Bem, então, só para fechar aqui, ó, se você fizer a demonstração que eu fiz agora há pouco, nós teremos a mesma forma, μ vezes normal igual a mg seno, aí a normal é igual a py, como está aqui. Então, chegaremos basicamente na mesma relação. μ cinético vai ser igual a tangente do ângulo. Só que agora é o coeficiente de atrito cinético, tá bom? Porque o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Bem, para encerrar nossa videoaula, vamos aqui para uma situação bem interessante, que é o sistema descendo com aceleração constante. Se ele está descendo com aceleração constante, a componente x em módulo vai ser maior do que o atrito cinético. Ok? Então, vamos aqui para o nosso quadro interativo para a gente ver essa demonstração aqui. Já trouxe a figura para cá, ó. Então, a componente x vai ser maior do que a força de atrito cinético. A força resultante vai ser Px menos o atrito cinético, ok? Bem, a resultante é massa vezes aceleração. Px mg seno, eu chamei de alfa aqui, não foi na figura? Seno de alfa, menos o atrito é o μ cinético vezes a normal. Lembrando que a normal em módulo é igual a Py. Então, vamos escrever aqui, ó. Vamos escrever m vezes a mg seno de alfa menos μ cinético, a normal é Py, então Py é mg cosseno de alfa. Nós podemos simplificar aqui, ó, eu posso eliminar a massa com essa aqui e essa aqui, já que tem em todos os termos, né? E o G se repete, então eu vou colocar o G em evidência. Então vai ficar assim, ó, A é igual a G seno de alfa. Deixa só eu ajustar aqui e colocar um colchete. Ó. Seno de alfa menos μ vezes o cosseno de alfa. Bem, gente, essa aqui é a expressão para o cálculo da aceleração num plano inclinado com atrito. Vejam que nós podemos reduzir essa equação para o plano inclinado sem atrito. Basta não ter atrito, ou seja, se não tem atrito, o μ cinético vai ser zero. Então, se esse termo aqui sai da equação, vai sobrar G seno. Ok? Então, essa é a expressão geral para a aceleração num plano inclinado
com atrito, que ela pode ser reduzida para um plano inclinado sem atrito. Ok? Então, com isso a gente fecha aqui mais uma videoaula. Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe lá o seu like, faça um comentário para que a gente possa melhorar a produção dos vídeos aqui no nosso canal. Então, um abraço a todos, nos vemos na nossa próxima videoaula.